E aí, pessoal, tudo bem? Falar um pouco de esportes americanos. Na verdade, eu ia falar de NFL. Eu cheguei a gravar um vídeo falando de NFL, só que daí o assunto do vídeo ficou desatualizado porque veio mais notícia. Então eu tô gravando uma nova versão do vídeo, atualizando. Mas na verdade é basicamente conteúdo mesmo, só que com um pouquinho mais atualizado. É que na tarde desta sexta-feira, o Washington Redskins anunciou que ia mudar de nome. O Washington Redskins não disse qual era o novo nome, só ia estudar a situação para mudar de nome. E fiz o vídeo com base nisso e comentei até a situação do Cleveland Indians. Até que na noite da sexta-feira, que neste momento agora que estou gravando o vídeo, agora há pouco, o Cleveland Indians anunciou que também vai mudar de nome. Na verdade, os times anunciaram que eles vão estudar, à luz dos novos fatos, da situação social dos Estados Unidos, eles vão reconsiderar novamente com mais sensibilidade a situação dos nomes atuais que eles têm. E inclusive considerando a possibilidade de mudá-los. Basicamente eles vão mudar, tá? Eles não falariam isso se não fosse para mudar. Porque se é para falar isso e depois decidir, não, sabe uma coisa? Tava bom do jeito que tava, era melhor não falar nada. Então se eles falaram isso é porque eles já tomaram a decisão que vão mudar, eles só não querem fazer algo... uma decisão que pareça muito súbita, radical ou impensada. Eles estão colocando como é uma forma de... Estamos refletindo sobre o assunto e pensando bem. A situação não está legal e acho justo mudar. Eles estão querendo passar um pouco essa, mas vai mudar. Tá? Por que vai mudar? Vai mudar porque... por causa de toda a movimentação que está acontecendo nos Estados Unidos de causas antirracistas, que começaram principalmente com o movimento Vidas Negras Importam, mas acabou virando um movimento sobre racismo em geral, e racismo contra indígena é racismo, é uma coisa que às vezes a gente esquece aqui no Brasil. Então a questão indígena também veio à tona. E pegou-se muito a questão do Washington Redskins, principalmente, e do Cleveland Indians, que são questões que já existiam há muito tempo. Tá? Não são questões novas, desde os anos 70 já há isso. Por exemplo, o time da Universidade de Utah se chamava Utah Redskins e mudou para Utah Utes em 1972. Então em 72 já havia uma problematização sobre o uso do termo Redskins. Então eu já chego lá sobre a questão ali desses nomes indígenas, porque muitos deles incomodam, e a onda com Washington Redskins e Cleveland Indians mudando de nome pode se espalhar para outras equipes, tá? Mas também há graus ali de incômodo da população indígena americana com os diferentes nomes e as diferentes referências que é feita aos indígenas em cada time que tem essa referência. E há mais do que a gente imagina, tá? Por exemplo, a questão de graus de incômodo, acho que o que menos incomoda, por exemplo, e muita gente nem sabe que é referência indígena, é o Golden State Warriors, Porque o Golden State Warriors surge como os guerreiros indígenas, Mas a simbologia indígena ela é abandonada em toda a identidade visual do clube há muito tempo, há décadas ela já não é mais usada. Então muita gente já até esqueceu, já nem sabe que os Warriors, os guerreiros, são referência a guerreiros indígenas, viraram guerreiros. E guerreiro é um termo que pode ser usado para guerreiro romano, guerreiro cartaginês, guerreiro chinês, guerreiro, sei lá, de qualquer civilização ali, Guerreiro é um termo bem genérico. Então o Golden State Warriors hoje incomoda menos. Alguns outros times ainda enfrentam algum tipo de crítica, e o tamanho da crítica tem a ver com o quão incômodo é o termo ou o quão incômodo é a forma como o time usa essa simbologia indígena. Por exemplo, o Kansas City Chiefs, que muita gente talvez nem perceba, a referência chefe do Kansas City Chiefs é como se fosse um chefe tribal, um chefe de um povo indígena. Tanto que o símbolo distintivo do Kansas City Chiefs é uma ponta de flecha indígena.
Mas o Kansas City Chiefs não usa mais uma simbologia tão forte assim. O Kansas City Chiefs já teve um mascote que era uma pessoa fantasiada de indígena, com cocar, aquelas coisas todas. Hoje isso já não existe mais, já não é mais usado isso. E mesmo no estádio, se vê cada vez menos essas referências de torcedores que se fantasiam ou usam algum tipo de simbologia assim. Então o Kansas City Chiefs até sofre críticas, até é capaz de repente entrar nesse processo, mas é uma coisa que talvez não passe mais batido, não se pega tanto no pé do Kansas City Chiefs, porque trata isso de forma mais discreta e que muita gente até considera, não, essa aqui é uma forma justa de homenagear, essa aqui tá ok, tá? Essa aqui acho que não dá pra... Então, porque também tem que lembrar, dentro das pessoas que defendem ou que defendem o nome ou que defendem a mudança de nome, não é todo mundo tem uma opinião única, né? Não é uma forma lá que sai todo mundo de opinião pronta. Tem gente que aceita certas mudanças e não aceita outras. Tem gente que quer certas mudanças e outras até gostaria, mas também não acha que não é tão radical em relação a certos casos. Tá? Subindo um pouco mais na escala de equipes que sofrem mais críticas ali, tem o Chicago Blackhawks na NHL, no hockey, e o Atlanta Braves. O Atlanta Braves com a camisa aqui. Os dois, o Chicago Blackhawks, ele até para tentar tirar um pouco essa crítica que tem em cima dele, o Chicago Blackhawks acabou fazendo uma parceria grande com a comunidade indígena na região do Illinois, e faz várias homenagens, tudo dentro de uma conversa, de um acordo que é considerado para ser feito de uma forma que seja considerada legal, como uma homenagem justa à população indígena. Mas ainda assim tem gente que reclama, por exemplo, do símbolo do time ser uma cabeça, um rosto de um indígena um pouco estereotipado. Então existe ainda a crítica aos Blackhawks. Então talvez também a chance dele entrar um pouco nesse processo é até um pouco maior que do Kansas City Chiefs. O Atlanta Braves, ele já foi muito criticado, principalmente porque tinha o tal mascote que era uma pessoa fantasiada. E por que a pessoa fantasiada é um incômodo tão grande à comunidade indígena? Primeiro porque na comunidade indígena americana são vários povos, então na verdade não existe o indígena, né? São vários povos que falam idiomas diferentes, que têm culturas diferentes, então que têm até vestimentas diferentes. É que nem, por exemplo, na Europa existe né, o português, o espanhol, o italiano, o alemão. Eles são diferentes, falam línguas diferentes. Na América do Norte e na América do Sul também, vale para o Brasil. Cada comunidade, cada povo indígena, alguns são relacionados entre si, mas muitos têm sua própria cultura, seu próprio idioma, e alguns deles até são idiomas ininteligíveis, né? Não dá para um entender o outro. Então, os indígenas reclamam quando há um desenho deles, quando se faz uma representação deles estereotipada, porque eles consideram que isso não respeita a diversidade e você simplesmente generaliza dizendo que todo índio é igual. Tá? Esse é o teor principal. Uma outra questão que eles também reclamam dessas fantasias é que muitas vezes elas incluem peças que são utilizadas, que só podem ser utilizadas por algumas pessoas dentro de uma comunidade, por muitas vezes serem peças sagradas ou que devem ser utilizadas em momentos especiais, eventualmente sagrados. E daí bota uma pessoa qualquer, fica usando uma peça que só deve ser usada em momentos sagrados, né? Então isso também eles consideram um desrespeito à cultura deles, um desrespeito ao quanto eles veem aquela peça de roupa, aquela vestimenta, como algo especial. Não, é tratado como qualquer coisa, isso também incomoda, tá? E o Atlanta Braves tinha esse mascote, e durante muito tempo pediu-se para eles tirarem, e o Atlanta Braves não tirava, até que nos anos 90 tirou. Então já mudou um pouco. Mas o Atlanta Braves ainda carrega muito da simbologia indígena ali no seu dia a dia, né? Por exemplo, o uniforme, como vocês estão vendo aqui, tem uma machadinha indígena, né? E a forma como a torcida se manifesta é fazendo com o braço um gesto, como se fosse um índio com a machadinha gritando. Isso também muitos indígenas se incomodam com isso, consideram isso também uma representação falsa,
ou caricata do que é um guerreiro indígena, ou um bravo indígena, tá? Então, isso, o Atlanta Braves sofre um pouco mais de crítica ainda, tá? Nessa escala. Mas a gente chega entre os times mais importantes ali. Eu tô falando do esporte profissional, tá? Porque o esporte universitário tem um monte, tá? Tem alguns como o Florida State Seminoles, que até tem uma parceria com a comunidade Seminole para usar e tentar fazer isso da forma que seja considerada mais sensível e mais justa possível. Outros, entendeu? Então tem de tudo no esporte universitário, até porque são centenas de universidades. Estou pegando mais no esporte profissional. Tá? Daí, um pouco mais em cima na escala das críticas, veio o Cleveland Indians. Né? O Cleveland Indians tinha como grande problema o mascote, que está aqui, ó, escondido aqui na fita crepe. O mascote é o chefe Wahoo, que era uma caricatura de um indígena. Né? Então, assim, era como se fosse um desenho, um cartoon do rosto, de uma cara de um indígena. E ainda que fosse um rosto bem de desenho animado mesmo, então muita gente falava, não, mas é só um personagem simpático, tudo. Os indígenas se incomodavam muito, porque eles estavam sendo representados visualmente por uma caricatura. Era uma caricatura querendo dizer quem eles eram. E assim, até se falava, se você fizer uma versão dessa caricatura, uma versão de um negro, vai ser considerado extremamente racista. Então se você faz um índio, é racista. Né? Então havia muita reclamação em relação ao chefe Wahoo. E o chefe Wahoo sai de circulação há uns anos. Né? O Cleveland Indians, depois de muita pressão, inclusive por parte da liga da Major League Baseball, acabou tirando de circulação o chefe Wahoo. Ele não morreu, tá? Ele foi tirado de circulação. O Cleveland Indians ainda é dono do chefe Wahoo, da figura chefe Wahoo. E eu vou explicar por que isso acontece depois, quando falar do Washington Redskins, porque talvez seja o processo que passe o Washington Redskins e passe o Cleveland Indians em relação ao seu nome agora. Tá. A questão do nome do Cleveland Indians também havia reclamação, mas não tanto quanto o Washington Redskins, porque o termo Indian incomoda muitos indígenas americanos, consideram um termo incorreto ou um termo um termo antiquado que muitas vezes é usado de forma um pouco generalista ou como uma forma uma forma pejorativa, vai. Então havia muita gente que, por exemplo, defendia que se adotasse outro nome, porque Indian é um termo que incomoda, tanto que muita gente usa o termo Native American, né? Nativos americanos, ou nativos, né? Querendo dizer que eles são nativos, né? Os brancos vieram depois, né? Então havia um incômodo com o termo Indian, mas ao mesmo tempo, mesmo dentro da comunidade indígena, há muita gente que usa o termo Indian. Tá? Inclusive, uma das principais entidades que cuida das questões indígenas se chama a Associação Nacional dos Indian Americans, né? Dos índios americanos. Então, é um termo que não é unânime como um termo pejorativo ou negativo. Há quem se incomode e há quem não se incomode, mas de qualquer forma havia uma pressão ali em cima do Cleveland Indians para mudar de nome, e o time anunciou nessa sexta-feira que vai estudar o assunto, indicação que vai mudar o nome de Cleveland Indians. E vem o Washington Redskins, que era o pior caso de todos. Era o pior caso por dois motivos. Primeiro, que o time é um time popular, é um time tradicional e é um time muito vencedor, não hoje, não nos últimos tempos, mas historicamente muito vencedor da NFL. Então é um time que já tem muito peso dentro da sua liga. Por exemplo, o Washington Redskins tem um peso dentro da NFL maior do que o Cleveland Indians tem dentro da MLB, ou maior que o Chicago Blackhawks tem dentro da NHL, e maior até que o Golden State Warriors tem dentro da NBA. Ainda que nos últimos anos o Warriors, Indians e Blackhawks e o Chiefs, né, o Kansas City Chiefs, tenham muito mais conquistas e tenham campanhas muito melhores que o Washington Redskins, na história, considerando toda a história da liga, o Washington Redskins é um personagem ali, o time é um agente muito mais importante ali. Né, e que repercute muito mais. É um time grande da liga, é um grande clube da liga mesmo quando está mal. Além do time da capital, né, um time da capital, de um centro econômico, de centro de mídia ali, que também repercute bastante, centro político. E também porque é o termo mais grave.
porque o Redskin, ou pele vermelha, né, uma tradução seria de pele vermelha, é um termo que entre os indígenas americanos é considerado bastante pejorativo. É um termo que quase sempre que ele é utilizado para xingar. Né? Então, por exemplo, quando alguém está querendo de alguma forma fazer um xingamento a um indígena, pelo fato dele ser indígena, muitas vezes usa o Redskin. Né? Então ninguém fala, não, eu tenho um meu amigo, ele é Redskin. Ninguém usa assim pra falar assim, meu amigo aqui, pô, ele é Redskin, ele é indígena, ele é Redskin. Não se usa isso. Se usa o Redskin quando você quer xingar. Então é um termo usado para atacar. Né? É um termo em que o contexto em que ele aparece sempre é negativo. Então, para muitos indígenas, ouvir essa palavra é como se o xingamento para eles fosse... O xingamento usado para atacá-los fosse um apelido para os outros. Né? Então, mal comparando, é como se aqui no Brasil algum time resolvesse adotar um mascote como mascote um negro e chamasse de macacos. Entendeu? Um termo usado para xingar. Né? Não é um termo assim que usado em outro contexto, né? Então, esse é um termo que incomoda muito mais. E por isso havia uma pressão muito maior para o Washington Redskins mudar de nome. Né? Aí surgiram várias pesquisas querendo medir o quanto esse nome realmente incomoda. O problema é que mesmo essas pesquisas tiveram muitas falhas. Tá? Algumas pesquisas, inclusive uma muito famosa do Washington Post, que é um bom jornal, mas eu acho que nesse caso errou, fez uma pesquisa por telefone e perguntava se a pessoa era descendente de indígena e depois fazia a pergunta se ela se incomodava com o nome. E daí deu na pesquisa que de 65% a 70% das pessoas achavam ok o nome. Quer dizer, ou elas gostavam ou elas não se incomodavam com o Washington Redskins tendo esse nome. O problema é que depois foi levantado que quase todas as pessoas que disseram ser indígenas, ou seja, que foram as pessoas que fizeram parte dessa pesquisa, não eram pessoas que eram achadas aleatoriamente numa pesquisa de telefone e que não eram em locais que tivessem uma comunidade indígena forte. E muitas das pessoas, no final das contas, descobriu-se eram brancos ou negros ou orientais, talvez, pessoas de outras etnias, mas que tinham bisavô indígena, que tinha uma avó indígena, e daí respondia, eu tenho, mas eu não me incomodo. Mas essa pessoa não é vista como indígena por ninguém, ela não se considera indígena, então ela também não sofre um eventual preconceito por essa relação. Né? Porque assim, é que nem eu chegar aqui, vocês me olham aqui com essa cara de japonês aqui, em nome de português, né? O Biratan Souza Leal, e eu falar que eu sou descendente de italiano. Eu tenho uma bisavó italiana, eu tinha, né? Nem conhecia ela na verdade. Eu tinha uma bisavó italiana, né? Mas eu não sou italiano, entendeu? Então... É mais ou menos assim. Então, quando fizeram depois uma pesquisa semelhante a essa, apenas em integrantes de comunidades indígenas, pessoas que vivem em reservas ou que vivem dentro da comunidade, o número inverte. E cerca de 70% é contra o nome, porque considera sim a palavra tendo uma conotação negativa. Então... essa é a base ali de por que mudar ou não. E daí, dentro de todo esse movimento que vem acontecendo antirracismo nos Estados Unidos, a pressão cresceu ainda mais. No caso do Washington Redskins, patrocinadores ameaçaram tirar o apoio ao clube, porque não queriam mais ver sua marca vinculada a um time que tem um nome visto como racista, e daí o Washington Redskins acabou forçado a ceder, né? E disse que vai estudar uma mudança de nome, vai mudar de nome, né? A NFL, inclusive, fez um comunicado até fazendo questão de dizer que gostou, que aprovava, que vai em frente, tudo. E daí, horas depois, o Cleveland Indians vai pelo mesmo caminho. Então, eu nem duvido que nos próximos dias isso aconteça, ou se pelo menos se fale, se veja, se você segue contas de americanos no Twitter, gente falando sobre a situação de outros clubes como Chicago Blackhawks, Atlanta Braves, Kansas City Chiefs, principalmente, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Agora, como vai ser o processo a partir de agora? Bom, qual será o novo nome? A gente não sabe. Eles nem oficializaram que o nome caiu. É bem possível, por exemplo, a temporada da Major League Baseball está para começar agora, né? Vai começar no dia 23 ou 24 de julho.
o Cleveland Indians dificilmente vai mudar de nome até lá, né? Não vai dar tempo de chegar. O que deve acontecer vai jogar essa temporada ainda como Cleveland Indians, eventualmente pode até anunciar no meio dela que vai mudar de nome a partir de 2021, tá? Na situação mais radical possível, o Cleveland Indians esse ano meio que joga sem nome, joga só como Cleveland, sabe? Tipo, abandona de vez ali, fica usando a camisa de jogo, usa só as camisas que estão escrito Cleveland, não usa umas camisas escrito Indians, mas tecnicamente conseguiria ser no Cleveland Indians, talvez escondendo o nome de alguma forma, mas novo nome só no ano que vem, não dá tempo. Até porque assim, não é simplesmente eu quero mudar de nome. Você tem que fazer todo um processo, você tem que estudar, ver, daí você tem que escolher alguns caminhos que daí já falo quais são os mais os possíveis ali. O Washington Redskins, a mesma coisa. A temporada da NFL vai começar em setembro, também é muito pouco tempo para você mudar de nome. Ou o Washington Redskins joga a próxima temporada 2020-21 como o Washington Redskins, ou joga como nome neutro, né? Ainda que oficialmente registrado como Redskins, ele peça para a imprensa adotar um nome neutro, né? Que muitos veículos já faziam, como chamando o Washington Redskins de Washington NFL Team, quer dizer, o time de Washington na NFL, né, para esconder o nome. Então alguns veículos já até faziam mais isso. Então a gente ainda tem que ver isso. Essa mudança não é tão rápida assim. Quais os caminhos possíveis para os dois times? Primeiro, é bem possível que eles mantenham a marca. Tá? Eles continuem dono da marca. E isso pode até, no princípio, se você é a favor da mudança, isso pode parecer ruim, mas na verdade isso faz sentido sim. É a mesma coisa que aconteceu aqui com o chefe Wahoo do Cleveland Indians, que ele continua sendo uma marca registrada pelo Cleveland Indians. Por quê? Porque quando você é dono da marca, você controla o uso dela. E a ideia é que ela justamente não se espalhe. Né? Você não quer que, se você considera que aquela marca é racista, se você considera que aquela marca é inadequada, você não vai querer que ela se espalhe por aí e que vinculem ela ao seu time. Então se você for dono dela, você, por exemplo, pode proibir que pessoas produzam produtos com ela, né? Todos os produtos que utilizem essa marca são seus. Agora, se você é dono da marca, tem um problema. Se você é dono da marca lá, você tem que usá-la de alguma forma para poder justificar essa propriedade, senão você vai ter que ser obrigado a cedê-la. Então o que o Cleveland Indians fez na questão do chefe Wahoo? Ele produz uma quantidade limitada ele põe à venda uma quantidade limitada de produtos com o chefe Wahoo. Só são colocados à venda nas lojas oficiais do clube, lojas físicas oficiais do clube, ou seja, não é vendido na internet, e só nas lojas físicas na região metropolitana de Cleveland, ou seja, só na cidade. Ali. Por quê? Porque daí não corre o risco de, assim, diminui o risco de espalhar, você está querendo deixar uma coisa mais concentrada. E mesmo assim você põe em quantidades limitadas e só produtos retrô, né? Só produtos que façam referência à história do clube, a alguma equipe histórica antiga, tudo. Então você só usa nessas situações para ficar mais discreto e evitando, por exemplo, glorificações muito grandes sobre uma marca que você não acha mais tão agradável assim. Porque se o Cleveland Indians desiste da marca, o que acontece? Alguma empresa qualquer registra ela em seu nome e começa a produzir um monte de camisa, um monte de boné com o chefe, o Wahoo, e vários torcedores que gostavam da marca vão comprar esses produtos e vão lotar o estádio com esses produtos que você está querendo meio que esconder, né? Então isso deve acontecer Isso aconteceu com o chefe Wahoo, né? E algo parecido, eu acho bem possível que alguma coisa semelhante seja feito com o nome Cleveland Indians e com o nome Washington Redskins, que eles ainda permaneçam dentro da franquia e sejam utilizados em situações pontuais ali para ter controle e evitar que aquilo caia em mãos erradas, sabe? Como se diria por aí, em filmes, né? Então, deve acontecer alguma coisa assim. Agora, como em relação ao nome, qual o caminho seguir? Então, tem duas possibilidades, né? Uma é se você simplesmente quer apagar tudo, em relação à referência, à ligação com a comunidade indígena, quer apagar tudo, e você vai para um caminho completamente diferente, escolhe um nome nada a ver, né, um nome completamente desligado da comunidade indígena, ou você pode
tentar manter essa ligação, só que fazê-la de forma que seja vista como mais saudável. Então, por exemplo, você entra em contato com líderes da comunidade indígena e busca, junto com eles, soluções ali que possam buscar não apenas um nome, mas símbolos que representem aquilo, que seja de uma forma mais saudável e que seja vista como realmente uma homenagem. Que eles se sintam realmente homenageados naquilo. Eu acho provável, por exemplo, que o Cleveland Indians vá por um caminho completamente diferente, porque o Cleveland Indians já tem um caminho ali apontado, e eu fiz uma pesquisa rápida ali, parece que nas redes sociais, então não é pesquisa científica, tá? Mas nas redes sociais, muito torcedor de Cleveland já querendo o Cleveland Spiders, as aranhas de Cleveland. Por quê? Porque existia um time na Major League Baseball antigamente, que não existe mais, não é uma franquia que mudou de nome nada, não, o time não existe mais, o time fechou as portas, tá? Mas que era o Cleveland Spiders, quer dizer, o Cleveland Spiders já existia, né? Já existia um time de beisebol chamado Cleveland Spiders. E convenhamos, Spider, aranha, é um nome legal, vai, é um nome meio amedrontador, ameaçador ali, né? Então a torcida de Cleveland meio que se identifica com a ideia do Cleveland Spiders como uma referência retrô à origem do beisebol em Cleveland. Então não duvido que o Cleveland Indians vá por esse caminho. Tá? É um caminho que meio que a própria torcida já está meio que indicando que é uma possibilidade. Agora o Cleveland Indians pode querer querer manter um pouco a relação indígena. O Washington Redskins eu não tenho noção ainda do que eles vão fazer, tá? Até porque durante muito tempo o presidente do Washington Redskins, o dono do Washington Redskins, falava que era uma homenagem, sim, e insistia nisso. Então, por isso, talvez ele queira insistir na tese de que o clube dele quer sim homenagear os nativos americanos. Então, vai tentar buscar alguma solução mais consensual, mantendo essa simbologia. É uma possibilidade, tá? Agora, entre as ideias que já surgem há anos que se fala na mudança de nome dos Redskins, então muitas ideias já surgiram. Algumas acho que são bem idiotas, tá? Mas acho que 3 me soam mais interessantes ali e que eu vejo que a própria torcida, eu vejo em redes sociais, não é oficial, tá? Não é científico também, mas que eu sinto uma aceitação grande, uma repercussão boa na imprensa e entre torcedores. São 3 opções. Washington Sentinels, os Sentinelas de Washington, mas porque é referência a um time de futebol americano de um filme, no cinema. Washington Americans, os americanos de Washington, mas mantendo uma imagem de nativos americanos, porque você até reforça a mensagem de que eles são os verdadeiros americanos, americanos de habitantes da América. Eles são os originais, né? Então você até reforça o fato de que eles são os donos da terra, né? Então o Washington Americans também é uma que apareceu. E você ainda diz que não, eles são americanos como todos nós, né? Então é um nome. E um nome que eu acho que eu pessoalmente acho mais interessante e que é o nome que tem mais força é o Washington Red Tails, as Caudas Vermelhas de Washington. Porque o Red Tail era um batalhão da Força Aérea Americana na Segunda Guerra Mundial. E um batalhão formado apenas por pilotos negros, porque as Forças Armadas Americanas eram segregadas na época. E esse batalhão até virou tema de filme recentemente, porque esse batalhão foi responsável por várias campanhas vitoriosas, e muitos daqueles integrantes daquele batalhão foram vistos como grandes heróis. Então, você manter um nome parecido, e o Red Tail não tem nada a ver com pele vermelha. O Red Tail é porque o avião tinha a cauda pintada de vermelho, a cauda do avião era vermelha. Então, o Red Tail, você manteria um nome parecido com o Redskins, você homenagearia as Forças Armadas Americanas. Então uma parte grande da torcida do Washington Redskins é ligada às Forças Armadas, é um time da capital, né? Então o Pentágono tá lá, então muita gente lá torce para o Washington Redskins, né? Então você mantém uma ligação aí com as Forças Armadas de alguma forma. Então quem gosta das Forças Armadas e torce para o Washington Redskins e não gostou da mudança de nome, talvez passe a aceitar, porque o nome não muda tanto e ainda ele sente que as Forças Armadas estão sendo glorificadas, né? E você até passou uma mensagem étnica interessante, porque você está glorificando, né, não tem a ver com os indígenas, mas a comunidade negra, porque você homenageia o heroísmo de
militares negros que sofriam preconceitos dentro do próprio exército e ainda assim lutaram e deram a vida pelos Estados Unidos, né? Então é um nome que também pinta com força. Agora, como esses nomes todos já foram lançados aí, é bem possível que o dono queira um outro nome para também não ter que falar que adotou o nome da ideia de alguém, né? Que eles que criaram. É bem possível também que eles tenham que fazer pesquisa com o público, eles vejam uma questão aí de mercado, qual que se eles acham que vai ter, e de repente às vezes até se vêm com uma lista de nomes para soltar na internet. Isso também acontece às vezes. Mas aí são os caminhos possíveis ali, mas é por isso então que o Washington Redskins e Cleveland Indians mudaram de nome. E olha, nem estranhe se outros aparecerem nos próximos dias mudando de nome também, tá bom? Dá um joinha se gostou, se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, mas não briguem, porque eu sei que esse assunto é muito fácil das pessoas brigarem. Não briguem. Só exponham sua opinião, não precisa xingar o outro, não precisa me xingar, não precisa xingar ninguém. Só exponham sua opinião, por favor, tá bom? Tchau.